Você tem que tentar parar de formular frases em inglês, cara. Sério, para. É exatamente por isso que você tá travando. Você tá fazendo na ordem errada. Mas fica tranquilo, fica tranquila, que nesse vídeo eu vou te mostrar a ordem certa. Existem duas palavras em português que parecem a mesma coisa, mas na verdade não são. Essas palavras são, em primeiro lugar, formar e em segundo lugar, formular. Essas duas palavras aqui, elas parecem a mesma coisa, mas não são a mesma coisa. E quase todo mundo que trava no inglês tentou fazer esse aqui primeiro que esse aqui. Mas, enfim, hoje eu vou te mostrar a diferença dessas duas palavras e eu vou te dar um exemplo prático de como você não vai travar mais no inglês apenas por saber a diferença dessas duas palavras. Vamos começar com a palavra formar. Formar uma frase é um ato mecânico. Você começa com o sujeito, depois vem com o verbo e em seguida vem um complemento. É assim que você aprendeu a fazer suas primeiras frases em inglês. Se você não sabe fazer frase em inglês, você está aprendendo agora. Basicamente é só colocar o sujeito, verbo, complemento. Alguns exemplos é I drink coffee. She works in São Paulo. They are happy. Eu quero que vocês notem essas palavras aqui e percebam que elas são compostas por sujeito, verbo e complemento. Isso aqui é formação de frase. Elas são simples, curtas e estruturais. A gente chama isso na comunicação de andar. A gente precisa andar primeiro para depois pensar em correr. Formular uma frase é uma outra coisa completamente diferente. Você pega uma ideia que está na sua cabeça, com nuance, opinião, com intenção, e transforma ela em linguagem. Então, basicamente é isso. A formulação de frase é o formar mais avançado. I'm not really a coffee person, but I'll have a coffee if I'm tired in the afternoon. Perceba que essa frase aqui que eu acabei de fazer, que significa eu não sou uma pessoa que gosta muito de café, mas eu vou tomar um se eu ficar cansado hoje de tarde. Então note que aqui eu já estou trabalhando a minha frase com intenção, com uma opinião própria. Eu estou formulando uma frase. Eu não estou apenas formando, eu estou formulando. Você percebe que é a mesma frase de I drink coffee, só que a diferença é que eu coloquei a minha opinião aqui. Na comunicação, a gente chama isso de correr, que é quando a gente está colocando essas intenções que eu falei para você, essa criação mais avançada de uma frase simples. O ponto-chave que ninguém te conta é você só consegue formular uma frase, que é a fluência, quando você já passa pelo processo de formar, quando formar se torna automático. Isso faz sentido, porque pensa comigo, se o seu cérebro está a todo momento ocupado pensando aonde que eu ponho o sujeito, aonde que eu ponho o verbo, aonde que eu coloco o S dentro desse verbo, ele fica sem espaço suficiente para formular uma ideia, para pensar livremente. Formar tem que sair do caminho para então você formular a sua frase. Ó, só para te ajudar a entender melhor, eu vou fazer uma analogia aqui com você. Imagine o seguinte cenário. Formar frase é a mesma coisa de você entrar no carro, saber passar a marcha, soltar a embreagem sem o carro pular. Seria essa formação de frase. O que seria formular frase dentro desse cenário, dentro dessa analogia? É você dirigir em rodovia, dirigir com um monte de carro na rua enquanto está conversando com os passageiros, enquanto está ouvindo música. Isso seria formulação de frase, porque o processo mecânico de dirigir está automático. Você simplesmente dirige. E enquanto isso, você está fazendo outras coisas, pensando em outras coisas, formulando ideias, enquanto você está fazendo o processo mecanizado. Então, basicamente, a diferença dos dois, usando uma analogia de carro, seria essa. Eu vou te mostrar a progressão na prática. Vamos lá. O passo 1, formar. Estrutura básica. O sujeito, o verbo e o complemento. I like movies. Perfeito, eu gosto de filmes. Aprendi a fazer frase, fiz de forma básica, passei na prova. Só que o ponto é, se você consegue fazer isso já sem pensar muito em sujeito, verbo, em complemento, você já passou da fase 1. Então significa que o básico para você, formação de frase para você, não é mais problema. Você já está indo em uma vertente legal. Agora vamos para o passo 2. Vamos formular com cuidado e sem pressa. Vamos lá. A mesma frase que eu falei, I like movies, eu formei essa frase, mas agora eu vou formular essa frase. Fica assim, ó. I like movies, especially action movies. Eu gosto de filmes, especialmente de filmes de ação. Aqui eu já estou dando uma primeira opinião. Por mais que não seja uma frase imensa,
eu já consegui formular. Então, esse aqui é o passo 2. Vamos para o passo 3, que é quando você formula de verdade, já dando a sua opinião e já colocando a sua identidade dentro da frase, sem se preocupar com a formação. Fica mais ou menos assim. I really like action movies, but lately I have been watching a lot of documentaries. Então perceba que eu falei que eu gosto muito de filmes, mas ultimamente eu tenho assistido mais documentários. Então, note que aqui você já está colocando intenção, sua opinião, você já está fazendo com que a coisa flua cada vez mais. Mas isso não é da noite para o dia. Isso não é uma coisa que acontece, sabe, automaticamente. Você precisa racionalizar a sua dificuldade, você precisa encontrar aonde está o seu problema. Você já entendeu que você está tentando formular frases sem saber formar. Então isso aqui já é um começo. Agora você vai tentar fazer o passo 2, que é formulando devagarzinho, frases que você já consegue formar de forma básica, e aí você vai adicionando coisas aos poucos, entendeu? Você vai adicionando ideias aos poucos ao ponto dessas ideias ficarem naturais e rápidas. Mas concorda comigo que talvez o seu problema esteja em você tentar fazer o passo 3, sendo que você não dominou o passo 1. E mesmo que domine o passo 1, você precisa passar pelo passo 2, que é você tentar formular de forma mais tranquila, básica, para depois você fazer ideias muito mais complexas, muito mais bonitas, frases muito mais preenchidas e cheias. Grava uma frase que, se eu fosse você, eu até tatuaria ela na minha pele. Você não trava por falta de inglês. Você só trava por excesso de ambição na ordem errada. Bom, então qual é o caminho que eu vou percorrer? Passo número 1. Domine o formar antes do formular. Frases curtas, simples, diretas ao ponto, até isso ficar automático. Não tenha vergonha de falar I like coffee várias vezes. A ideia é que você pegue o formar primeiro. Aí depois você adiciona camadas. Você adiciona opiniões depois dessas frases, como por exemplo, I love pizza, especially when I eat with my friends. My favorite flavor is Calabrese. Aqui você percebe que eu acabei de fazer uma formulação de uma frase básica que é I like pizza. Eu continuei, mas o ideal é você continuar aos poucos, como por exemplo, I like pizza, especially when I eat with my friends. Então perceba que eu falei, eu gosto de pizza, especialmente quando eu como com os meus amigos. Então isso aqui eu comecei a formular de uma forma mais básica, mas eu ainda assim comecei a formular. E o terceiro passo, pare de exigir frases perfeitas. Frase formulada é consequência de frases bem treinadas. Não é ponto de partida, é realmente mostrar a sua técnica com base no que você já treinou anteriormente. É você realmente ir na frente do espelho e ver anos de treino de musculação, só que basicamente demorou um tempo para você conseguir todos aqueles músculos. Seria mais ou menos essa outra analogia aqui que eu tô te dando. A única diferença é que inglês é um pouco mais rápido do que ganhar músculo, tá? Você vai continuar treinando, você vai continuar exercitando com seu parceiro de conversação, que a propósito, eu quero deixar aqui uma ressalva que eu tenho uma escola de aulas de conversação, inclusive eu sou um dos professores dentro dessa escola. Eu tenho um processo muito legal que eu atuo com os meus alunos, onde todo mundo que me procura começa do básico e vai até o avançado, e quando chega no avançado tem aulas de socialização, tem aulas de como formular cada vez mais ideias complexas, leituras avançadas, escrita avançada, tudo que você precisar a gente consegue te ajudar. Então, se você quiser conversar comigo, é só acessar o site www.jovensfluentes.com e clicar em aulas particulares. Você vai conversar comigo e eu vou conseguir te ajudar. E só para a gente encerrar esses 3 passos, eu quero que você entenda uma coisa. Quem pula essas etapas fica anos e anos travado no mesmo lugar. Fica anos e anos frustrada, porque não está conseguindo evoluir, porque está indo para o passo 3, sendo que nem o 2 fez ainda, nem o 1 fez ainda. Então você precisa seguir os passos certinho. Se esse vídeo fez sentido para você, eu quero te perguntar uma coisa. Você está tentando formar frases ou formular frases? Eu recomendo fortemente que você comente aqui embaixo e dessa forma eu consigo te ajudar com base no que você me falar. Porque pode ter certeza, às vezes uma coisinha que eu falo pode mudar drasticamente a sua jornada, pode encurtar a sua jornada com o inglês também, apenas com uma dica. Já aconteceu isso diversas vezes aqui no YouTube. Eu dar uma dica para a pessoa e essa dica fazer com que ela reduza meses e meses de estudo. Então, comenta aqui embaixo, me responda que eu quero muito saber a respeito de como você está lidando com essa diferença de formar e formular. E é claro, novamente, se você quer aprender um método que respeita essa ordem e faz de uma forma progressiva que você evolua cada vez mais rápido, estude comigo. É só você clicar em jovensfluentes.com,
me chamar e eu vou te explicar melhor como funciona. Te vejo no próximo vídeo e let's rock!